estamos de volta para a terceira parte, né, da lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós vimos a conduta do marido crente, nós vimos a conduta da esposa crente, e agora nós vamos ver no tópico 3 a conduta do crente como filho. Ou seja, qual é a conduta que Deus espera dos filhos, né, crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo, não é? E o tópico primeiro, ele vai falar de filhos, né? A conduta dos filhos, mas ele vai abrir o tópico, subtópico primeiro aqui, para falar um pouco sobre a responsabilidade dos pais. Por quê? Porque as responsabilidades dos pais sendo aplicadas aos filhos é que vai dar um reflexo de como vai ser a vida dos filhos. Ou seja, se você é um pai, se você é uma mãe que não educa, que não ensina, que não corrige o teu filho, então possivelmente os teus filhos vão ser filhos que não vão obedecer regras, vão ser filhos desobedientes, vão ser filhos rebeldes, não é? Né? Mas quando você aplica, né, na prática as responsabilidades que os pais têm sobre os filhos, né, pode acontecer, mas dificilmente você vai ter filhos que vai lhe dar dor de cabeça, mas que pode acontecer. Mas não é regra, isso é exceção, certo? Então, fala sobre o subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Diz assim: os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4, a parte B. A palavra doutrina ou disciplina, né, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas, certo? Então, quando a Bíblia fala que os pais devem criar os filhos na doutrina do Senhor, é porque Deus está dizendo que se você criar os seus filhos na doutrina do Senhor, isso vai desenvolver o caráter e vai capacitar o seu filho, o meu filho, para que ele possa obedecer normas, né? Regras, né? E nós podemos dizer o seguinte, que se um ser humano ele não consegue obedecer normas, regras, princípios e mandamentos, ele vai ter uma vida complicada. Por quê? Porque todas as vezes que eu não obedeço normas, regras, princípios e mandamentos, isso tudo está aqui na Bíblia. Quando eu não obedeço isso aqui, o que acontece? Eu vou ter uma vida desastrosa. Então, a primeira orientação, quando se vai se falar de filhos, Deus puxa logo a orelha dos pais. Por quê? Porque a responsabilidade sobre os filhos está nas costas dos pais. Então, é eu como pai, é você como pai, é você como mãe que tem que orientar o seu filho ou os seus filhos, para que eles possam ser pessoas de caráter e obedientes às normas, certo? Então diz assim, já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Ou seja, quem diz como vai ser, né, os padrões de condutas para os filhos são os pais. E se eles desobedecerem, né, quem vai ter que tomar, né, atitudes, né, concernentes àquela desobediência são os pais. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Ensina, né? Você sabe lá. Ensina a criança no caminho que deve andar. Por outro lado, os pais não devem abusar de autoridade. Nós vamos ver mais a fundo aqui, depois que eu ler esse primeiro subtópico, tudo isso aqui. Os pais não devem abusar de autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, certo? Sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade dos pais. Ou seja, o que é que nós aprendemos até aqui? Que são os pais e não a igreja. Eu vou repetir.
são os pais e não a igreja que tem a principal responsabilidade, pelo que nós vemos aqui na lição, de, através do ensino, transmitir a sua herança espiritual e moral aos filhos. E onde é que isso está escrito? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 9. Depois você lê aí na sua casa. Ou seja, a salvação e a santificação dos meus e dos teus filhos deve ser a nossa maior preocupação como pais, né? Outra coisa, criar os nossos filhos na doutrina e na advertência do Senhor em uma sociedade que despreza os princípios e valores como essa que nós estamos vivendo, que despreza os princípios e valores cristãos, não é uma tarefa fácil, tá certo? Isso não é fácil. Por isso que, se você não coloca em prática quando a criança é pequena, quando ela crescer, ela vai dar na sua cara. É assim que funciona, certo? Então, é preciso o quê? Por parte dos pais. É preciso muita diligência, persistência, maturidade, naturalidade e, acima de tudo, o exemplo dos pais. Ou seja, o que é que as pesquisas revelam? Que em um lar, em uma família, né? Em 10 famílias que os pais não conseguem ser exemplo, não é? Se você pega 10 famílias e que nessas 10 famílias, apenas 2 famílias os pais são exemplos, os filhos só vão ser bons filhos nessas 2 famílias. Porque aí não se conta um filho, certo? Isso, se você tem 3, 4 filhos, é claro que sempre vai ter um que vai dar mais trabalho que o outro. Mas o que é que nós estamos aprendendo aqui? Que se nós temos essa responsabilidade como pais, primeira coisa, para que meus filhos sejam pessoas de caráter e capacitados a obedecer normas. Primeira coisa que é preciso dos pais, eu e você, nós temos que ser exemplo. Se uma família não tem o pai e a mãe como exemplo para os filhos, dificilmente os filhos vão ser pessoas de caráter. Existe? Existe. Mas dificilmente. E já dizia um falecido apresentador, ele disse uma frase que eu gosto de repetir. Ele disse o seguinte: quem leva o seu filho para a igreja, dificilmente vai buscá-lo na porta da delegacia. E isso é uma verdade. Agora, para que meu filho aprenda a ter temor, respeito, obedeça normas e tenha um bom caráter, eu como pai tenho que ser exemplo. Então o que é que nós estamos vendo hoje? Pais e mães que não são exemplo dentro de casa, porque acham que a responsabilidade primordial é na igreja, né? E aí eles querem transferir uma responsabilidade que é deles, jogam a culpa na igreja. Ah, é porque lá na igreja não ensina e não sei o quê. Meu irmão, eu como pai, você como pai e mãe, é que tem que ser o exemplo dentro da nossa casa. Se os nossos filhos veem dentro da nossa casa o nosso péssimo exemplo, dificilmente ele vai querer ser o que você é. Você está entendendo? Então, os pais têm que ser o exemplo. O que é que nós aprendemos no primeiro tópico também? Que os pais têm o devem disciplinar e corrigir os seus filhos. É isso mesmo. É você como pai, como mãe, que deve corrigir e disciplinar os seus filhos. Agora preste atenção. A lição diz o seguinte, que a correção não pode ser feita com tirania, né? Com abuso de autoridade, né? Ou com ira. Não. A correção está dizendo aqui que deve ser feita com brandura, com amor, para que os filhos não percam o ânimo. Está certo? E onde é que nós vamos ver isso aqui? Bom, Colossenses capítulo 3, verso 21, diz assim, ó, vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tá vendo? Hebreus capítulo 12, do verso 6 ao 11, olha o que é que diz aqui. Hebreus capítulo 12, do verso 6 ao 11, olha o que é que diz. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Então todo aquele que Deus ama e tem por filho, quando é necessário, Deus corrige e açoita. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você suportar a correção como filho, Deus os tratará como filho. Porque que filho há a quem um pai não corrija? Isso é uma pergunta. Agora preste atenção. Mas se você está sem correção, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então você não é filho, você é bastardo. Ou seja, se você não aceita as correções do pai, né, da mãe, você não é filho, é bastardo. Isso aqui eu estou fazendo uma analogia como Deus e seus filhos e como pais e filhos que nós somos. Olha só, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, ou seja, vocês obedeciam os seus pais na carne, mas muito mais, né, a Deus temos que obedecer. Aí diz assim, ó, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, olha só, toda correção no momento, ao presente, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois, olha só, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, o que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus corrige, disciplina, açoita aquele que ama. E o pai, a mãe, tem um dever de fazer essa mesma coisa. Só que não com abuso de autoridade, né, com ira ou tirania. Não, com brandura, como a lição está dizendo, ó, com brandura e com amor. Então todas as vezes que os nossos filhos erram, eles devem ser corrigidos sim, disciplinados. Porque senão, você não vai estar formando um bom caráter. Você vai estar criando filhos que não vão aprender a respeitar regras e limites, né? Olha o que Provérbios 19:18 diz. Castigue o seu filho enquanto há esperança. Olha só, nós sabemos que os direitos humanos, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é totalmente contrário a isso aqui. Mas é isso que eu disse a vocês. Nós não vivemos de acordo com padrões mundanos, nós vivemos de acordo com padrões bíblicos. Agora lembre-se, castigo, açoite, correção tem que ser com brandura e com amor, não é? Não é com tirania, com ira, com excesso, viu? Isso aí vai dar cadeia para você e é bem feito que dê mesmo. Você tem que aprender a praticar a Bíblia como ela ensina, certo? Olha só, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar, né? Tem pai que vai bater num filho e ele acaba perdendo as estribeiras e acaba espancando em vez de corrigir, né? Ou seja, o castigo físico aplicado de maneira apropriada trará alguns benefícios, né? E aí nós vamos ver alguns aqui. Então, quando o castigo ele é aplicado de maneira correta para com os filhos, quais são os benefícios que traz? Bom, primeiro, torna o filho sábio. Onde é que nós vamos encontrar isso? Provérbios 28:7. Quem guarda a lei é filho inteligente. Olha só, você que é filho, quando seu pai repreende você e você guarda o ensinamento, guarda a palavra, você é inteligente, você é sábio. Mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Qual o outro benefício quando o castigo é aplicado de forma correta? Livra a alma do filho do inferno. Onde é que nós vamos ver isso? Provérbios 23, verso 13 e 14. Olha o que é que diz. Não retires, vocês pais, nós, não retires a disciplina da criança. Não retires, continua. Pois se fustigares, açoitares com a vara, nem por isso morrerá. Certo? Se açoitares com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Olha só que ensinamento. Então, muitas das vezes, né, a gente se dá o luxo de não aplicar essa correção e aí o filho não aprende o que tem de aprender. Agora, depois de aplicado todas essas correções de maneira apropriada, o filho vai trazer alegria aos pais. Quando o seu filho é corrigido, quando o seu filho é disciplinado toda vez que erra, e você corrige, você açoita, você repreende, você ensina, vai trazer alegria para nós pais. Onde é que está isso?
Provérbios 29:17, olha o que é que diz. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Provérbios 10:1. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Tá vendo? Então, a disciplina, a correção, né, o castigo, o açoite, tem que ser aplicado sim, com brandura e com amor. Por quê? É responsabilidade de você, pai, e é responsabilidade de você, mãe. Aprenda isso aqui. Agora, para vocês, filhos, agora vem a parte que cabe aos filhos. Nós estamos vivendo no século 21, né? E que, na verdade, escuta isso aqui que eu vou dizer, que muita gente não vai entender nem vai gostar. Mas, na verdade, nós estamos vivendo no século 21, em que a maioria dos filhos são rebeldes. A verdade é essa, né? Estão dentro da igreja, mas não querem obedecer pai e mãe. E aqui vai um conselho bíblico para vocês. É o subtópico 2 do terceiro tópico. Olha só. A conduta requerida dos filhos. O que é que Deus espera? Qual deve ser a conduta de filhos crentes, salvos? Você que faz parte do conjunto, né? É você que faz parte do conjunto, que na igreja é uma bênção, mas em casa é uma tormenta para o seu pai e sua mãe. É para você mesmo. Olha só. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Olha o que é que ele diz. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para a postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida por Deus, né? Pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Ou seja, quando teu pai te dá um conselho, quando tua mãe te dá um conselho, ele sabe o que está fazendo. Nenhum pai, nenhuma mãe vai dar um conselho para o filho se perder, não. Olha só. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. É o 5º mandamento e é o primeiro com promessa. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Escute isso aqui. Você tem que ser obediente ao seu pai e à sua mãe. Enquanto você vive debaixo, vamos dizer assim, das asas do seu pai, enquanto você está dentro da casa do seu pai e de sua mãe, você deve obediência a ele e a ela sim. Viu? Agora, honrar seu pai e a sua mãe é por toda a vida. Você pode chegar um momento da sua vida que você diz, olha pai, olha mãe, eu vivi com vocês até agora, certo? Vivi com vocês na igreja, mas agora eu estou de maior, eu estou indo morar na minha casa, eu me casei ou eu vou morar só, certo? Então agora eu não devo mais obediência a vocês no quesito, por exemplo, eu não quero mais participar da igreja, não quero mais frequentar a igreja, problema é seu. Certo? Péssima escolha você está fazendo se fizer isso. Agora, enquanto estiver debaixo do teto dos pais, você deve obediência aos seus pais, certo? Obediência. Agora, se você chegou a um dado momento, você já é dono do seu próprio nariz, então saia da casa dos seus pais. Se você não quer cumprir regras, princípios e mandamentos, saia das casas. Pronto. Não é? Se você quer viver uma vida, né, desleixada, que não obedece pai e mãe, você está totalmente errado, né? Nós estamos falando aqui para filhos crentes, salvos, que nós sabemos que no mundo em que vivemos tem trazido e tem dado muita dor de cabeça aos pais. Agora veja só, o terceiro, para a gente encerrar aqui, né? Agora vamos lembrar uma coisa aqui, né? Porque a Bíblia diz assim, os pais não devem provocar, né? Efésios 6,4, né? Efésios 6,4, nós lemos aqui, e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, né? Então, quando é que os pais provocam a ira dos filhos? Quando é? Primeiro, quando maltratam seus filhos fisicamente, isso produz ira no seu filho. Você pode até açoitar, castigá-lo, né? Mas com brandura, com amor, não com excesso. Quando você excede,
você provoca ira no seu filho. Segundo, quando abusam psicologicamente dos filhos. Quando diz assim, você não vale nada, você não vai dar para nada, você vai ser um sem futuro. Isso provoca ira no teu filho. Pai, mãe, não fala essa besteira, certo? Outra coisa, quando você, pai e mãe, negligencia as necessidades do teu filho, sabe do que ele está precisando e não atende às necessidades dele. Outro, quando esperam demais deles. Tem pai e mãe, meu irmão, Deus me perdoe, mas tem pai e mãe que abusa demais dos filhos. Querem porque querem, abuso que o filho seja algo, seja aquilo, seja isso. Calma, meu irmão. Você não foi exemplo, você não é nada na vida e quer que seu filho seja o que você não foi? Calma, respeite os limites dele. Quando é que os pais provocam a ira dos filhos? Quando forçam os filhos a aceitar seus alvos e ideias. Ah, eu não fui médico, mas meu filho tem que ser médico. Eu não fui advogada, mas meu filho... Calma, quando você força a barra, você traz à tona esse quesito ira, você provoca ira. E quando se recusam a admitir seus próprios erros, né? A gente sabe que os pais e mães são responsáveis pela educação, no ensinamento dos seus filhos, mas nós temos que aprender também que nós erramos e também temos que reconhecer, né? Chamar o nosso filho e dizer, ó, eu errei assim, eu fiz errado, me perdoe, tá? Porque se você não faz isso, você também provoca ira no seu filho. Então vamos lá, o tópico 2 que a gente acabou de ler, também fala que os filhos devem ser obedientes ao pai e à mãe, não é isso? Então Paulo apresenta 4 razões, né? Dentro da leitura bíblica, Efésios 6, do 1 ao 4, ele diz assim, ó, e vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Por quê? Os filhos devem ser obedientes aos pais. Primeiro, porque é justo diante de Deus. Isso é justo. Segundo, honra o teu pai e tua mãe. Por quê? Porque isso é um mandamento. E é o primeiro mandamento com promessa. É o 5º mandamento e é o primeiro com promessa. Onde é que está isso? Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra, que eu, o Senhor teu Deus, te dou. Ou seja, filho que não obedece pai e mãe, que é rebelde, mesmo aqueles que estão de fachada na igreja, não se preocupa, tá? Deus vai encurtar os dias de vida teu. Isso aqui não é palavra de maldição não, isso aqui é Bíblia, tá? Vamos lá. Filhos que obedecem os pais. Por que os filhos devem obedecer aos pais? Porque traz bem-estar, é o que a leitura diz, para que te vá bem. E por que os filhos devem obedecer ao pai? Porque Deus garante longevidade, ou seja, vida longa. Olha, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Então, quer viver bem, quer viver muitos anos? Aprenda a obedecer, ouvir o teu pai e a tua mãe, certo? E quando eu falo de obedecer, existe uma diferença entre obedecer e honrar. Porque o versículo diz, honra o teu pai e a tua mãe. O que é obedecer, pastor? Obedecer significa isso aqui, ó, agir de acordo com as instruções recebidas. Então, quando é que você obedece seu pai? Quando seu pai lhe ensina, lhe instrui, lhe aconselha e você obedece. Você toma aquele conselho e bota em prática. Isso é obedecer. E o que é honrar? Honrar os filhos significa respeitar e amar. Olha só. Então, obedecer é colocar em prática o que o meu pai e minha mãe falam. E o que é honrar? É respeitar e amar. E os filhos, como eu já falei aqui, eles devem prestar obediência aos pais enquanto estão debaixo, né, da guarda do pai, do mesmo teto, da mesma casa. Saiu e não quer mais obedecer, aí Deus vai tratar com você. Mas honrar, que é respeitar e amar, isso é vitalício. Enquanto seus pais estiverem aqui, entendeu? Você tem que honrar e tem que amar e respeitar os seus pais. E quem nos deixou o maior exemplo de obediência aos pais, sabe quem foi? Foi Jesus. Foi Jesus, né? Em Lucas capítulo 2, verso 51, a parte A, na Nova Almeida atualizada, diz assim, e voltou com seus pais para Nazaré e era submisso aos seus pais. Ou seja, se Jesus era submisso, obediente aos seus pais, por que você que é filho não quer obedecer ao seu pai e sua mãe hoje? Será que toda a Bíblia está errada e só você está certo? Será que toda a Bíblia, teu pai e tua mãe estão errados
e os teus amigos aqui estão certos? Então é preciso você, filho, jovem, rever os seus conceitos como cristãos, porque não só basta tocar bonitinho, cantar bonitinho ou fazer parte, por exemplo, do reino movimento, não, é preciso obedecer o pai e a mãe, é preciso honrar, respeitar e amar, tá entendendo? É por aí, tá certo? Então veja só, o terceiro subtópico diz assim: o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecer e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito, da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, qual é a característica, pastor, dos filhos que honram os pais? Qual é a característica? Bom, eu vou finalizar aqui com algumas características e a gente já encerra. Pastor, quais são as características dos filhos que honram os pais? Provérbios 10, capítulo 10, verso 1, E Provérbios 15, 5. Ou seja, comportam-se dignamente. Quer honrar os teus pais? Então comporte-se dignamente. Qual outra característica dos filhos que honram os pais? Ouvem a correção. Provérbios 13, 1. Qual é outra? Trazem alegria aos pais. Provérbios 23, 15 e 16. E Provérbios 23, 24 e 25. Qual outra característica? Não os despreza na velhice. Provérbios 23, 22. Outra, ajuda no sustento financeiro quando necessário. 1 Timóteo 5, 8. Tem gratidão e cuidado pelos pais. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Ajudam nos afazeres domésticos. É isso mesmo, está na Bíblia, viu? Gênesis 29, 9 e Êxodo 2, 6, 2, 16. É apenas alguns versículos. E amam seus pais. Mateus 10, 37 e Mateus 22, 39. Então, tá aí todas as considerações, de ensinamento para com os filhos, para que eles possam honrar e respeitar os seus pais. Vamos ler a conclusão? No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme a maneira que Deus planejou, tá certo? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.